O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava, e por essa abertura desceram na cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que mais fácil, dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós também, caríssimos irmãos e irmãs, louvemos a Deus por estas maravilhas que nunca se viu uma coisa dessa. Louvemos ao Senhor. Os que estavam na casa onde Jesus operou este milagre, de verdade louvaram a Deus porque Ele deu a ordem do paralítico se levantar e carregar a sua cama e voltar bem curado para casa? Ou também porque ele se saiu sem pecado, perdoado nos pecados? Talvez ficaram louvando a Deus, se admirando pelo fato que o paralítico, sem nenhuma força, se levantou e voltou para casa, até carregando a sua cama. Ninguém talvez pensou no fato do perdão dos pecados. Este é o recado do Evangelho de hoje, além de muitos outros aspectos que não temos tempo de nós aprofundar. Jesus é o Redentor do homem, da humanidade e de cada homem. Portanto, é o Redentor de cada um de nós. O Papa São João Paulo II escreveu a primeira encíclica sobre este tema. Jesus é o Redentor do homem, mas do homem integral. E Jesus hoje dá uma mostra desta integralidade da sua missão de Redentor. Primeiro, Jesus se preocupa da parte espiritual do homem. Te são perdoados os teus pecados. E Jesus, por nosso consolo, chama este doente filho. Filho. Era um pecador, aleijado. Mas para Jesus, que em nome do Pai veio salvar a todos os homens,
é um filho, doente, mas é sempre um filho. Ti são perdoados os teus pecados. Os presentes se escandalizaram. Primeiro, porque não era o motivo que os trazia em casa do paralítico. Os pecados são invisíveis, ninguém conhece. Segundo, porque Jesus se permite de perdoar os pecados que só Deus se pode perdoar. O que acontece naquela casa, acontece também na nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs. Nós olhamos a aparência, nós somos interessados e preocupados da parte física do nosso ser humano. Nos preocupamos da nossa saúde física, das nossas carências econômicas, das nossas dificuldades financeiras ou sociais em que vivemos. Mas não nos preocupamos com a mesma intensidade, ao menos, da nossa necessidade e das nossas preocupações espirituais. Porque além de um corpo, nós temos uma alma, e cada um tem a sua alma. Agora, é verdade que cada um se preocupa deste corpo. Quantas energias gastamos para segurar um corpo com saúde? Uma coisa boa, porque o corpo é um dom de Deus. E nós temos a obrigação de cuidar dele, porque temos de trabalhar, de viver. Mas não basta. A energia que nós gastamos para garantir saúde a este corpo, que também é uma obrigação, será que nós gastamos também para a saúde da nossa alma? Este é o problema. A provocação do Evangelho de hoje quer nos levar a nos questionar sobre este assunto. Jesus não veio para ser um médico curando as nossas doenças físicas. Esta é a ciência humana que deve fazer isto. Jesus deu uma mostra para dizer que Ele é o dono de tudo. A Ele nada é impossível. E Ele é amor. E Ele tinha compaixão perante o sofrimento humano. Mas Jesus se preocupa, sobretudo, do mal pior que atinge a nossa vida. Nós nos preocupamos de câncer, de AIDS, leucemia, pneumonia, todas as doenças que, infelizmente, com todo o avanço das ciências, afligem a nossa humanidade. É justo que nos preocupemos. Mas há em nós um câncer, uma AIDS, uma pneumonia, uma leucemia, uma doença qualquer, muito mais grave, muito mais séria, que é o pecado. Porque qualquer doença gravíssima que seja, que atormenta o nosso corpo, vai terminar, porque este corpo vai depois no cemitério, vai ser sepultado. E a doença termina com a morte. Mas o pecado é uma doença tão grave que é capaz de provocar a morte eterna. E Jesus está preocupado disto. Veio do céu não para fazer o enfermeiro dos doentes, porque Ele deu a ciência aos homens para tomar conta da saúde dos próprios irmãos. Mas Ele veio fazer o que nenhum homem na terra pode fazer, só Deus, que é curar dos pecados. Esta é a primeira função de Jesus. É o Redentor do homem, liberando-o das escravidões variadas que existem no coração do homem, a que nós damos o nome de pecados. Então, insistamos sobre este aspecto que o Evangelho nos chama para nós, além da preocupação pela nossa saúde física e nossas forças físicas, mas tenhamos ao menos a mesma preocupação das doenças espirituais
que se a gente pensa só no corpo e deixa de lado a alma, nós ficamos capenga, porque a alma é minha, anda comigo. E se eu curo só o corpo e a alma fica doente, fica desleixada, nós vamos pagar as consequências, não outros. Eu que pago as consequências, que a alma é minha. E se a alma está doente, eu sofro depressões, desorientamentos, desequilíbrios, tristezas, etc., que são consequências da presença deste câncer pior que exista, que é o pecado. É porque Jesus, além de perdoar todos os pecados, deixou também um instrumento muito fácil para a gente curar esta doença, estes cânceres que está dentro de nós, que são os pecados, através do sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão, como nós costumamos chamá-lo, que é um instrumento belíssimo que Jesus, na sua imensa sabedoria e graça, inventou, colocando a serviço dos homens, no dia da ressurreição. A quem perdoar dos pecados serão perdoados. Dizendo aos apóstolos, a partir de agora vocês são médicos das almas, vocês são pescadores, mas eu dou a vocês o poder do Espírito Santo, por isso soprou neles o Espírito Santo, para os apóstolos e todos os sacerdotes que depois dele viessem ao longo do tempo, terem o poder, que só Jesus como Deus tem, o poder de perdoar os pecados, de arrancar estes males que afligem a nossa humanidade. Aí sim, nós, liberados destas escravidões, podemos ter com toda harmonia e alegria, poder dizer ao Deus, nosso Deus, ao autor do perdão, Pai nosso. É um Pai que nos ama e que nos perdoa sempre. Daí a belíssima parábola do filho pródigo abraçado pelo Pai. Isto acontece em cada confissão. Então nós aproveitemos disto para refletir sobre esta experiência que vive dentro de nós, conosco, e neste ano santo aproveitemos o máximo deste remédio que Jesus deixou na Igreja Católica para podermos, liberados dos males espirituais, também suavizar os males físicos. Que Deus nos dê saúde, em primeiro lugar, da alma, te são perdoados os teus pecados, e do corpo também, se levante e vai curado para casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.